Tudo, ancião, ok? E me dê a resposta aí através do seu like, tá? Precisamos do seu like, tá? Nós estamos aí lutando com a plataforma, ok? Bem, digam para mim se estão me ouvindo. Dê ok aí, se está saindo som agora. Tá saindo som aí, gente? Diga para mim. Ok, ok. Tá, porque deve ter dado uma descarregada no microfone anterior, porque nós tentamos tocar essa live, né? Chegamos nela e eles bloquearam a entrega, tá certo, da live. Foi assim absurdo, né? Mas a primeira parte já está gravada aqui, né? Sugiro que depois você veja, né? Nós temos já Anjos, né, de Brasília, ok? Essa vai ser a parte 2, na parte 2, a respeito de anjos ou demônios. Então, eu preciso que você que entrou coloque o número 1 e coloque se os enfermeiros que passaram, né, algumas pessoas para a eternidade até agora identificado, são anjos ou se são demônios. Né? O que está agindo ali? Anjos ou demônios. Né? Você coloca o número 1 e aí você diga anjos, se você acha que eles são anjos, ou você coloca demônios ao lado a respeito da conduta que eles tiveram, né? Dois, né? Infelizmente, fazem parte do credo cristão, um deles, inclusive, o rapaz, de um credo extremamente tradicional. Eu não vou falar o nome do credo tradicional, mas se você souber, escreva aí para a galera saber, ok? Né, do que nós estamos falando. Mas muito grave tudo isso que está acontecendo com a área ali de enfermagem, né? Porque levanta um problema que não é de hoje, né? Que nós estamos enfrentando, né? Na enfermagem, e também aquele problema de alfaville com os médicos, que não é de hoje, e se não bastasse, saiu o bendito do resultado aí, né? E eu vi agora, né? Nós tivemos cerca aí de
13 mil médicos, né, que se formaram e tomaram a nota 0 na avaliação. Isso está dando um tererê, 1/3 das faculdades, né, foram colocadas aí também em xeque. Quer dizer, eu creio que nós estamos numa crise, né, numa grande crise, né, uma grande crise, né? Ok? O meu suporte está dizendo que está errado, né? Não sei o que está errado. Vocês estão me vendo certo aí, gente? O formato tá normal aí para vocês aí, ok? Me deem ok se tá normal aí o formato para vocês da live, né? Vocês podem confirmar para mim aí, o pessoal, ok? Tá? Ah, você está falando da outra aqui, né? Pera aqui. Você está falando do outro canal aqui. Pera aqui. Opa, gente. Nós somos em 2 canais simultaneamente, né? Pronto. Vê se melhorou aí, né? A nossa direção lá reclamou da distância. Vê se melhorou agora, né? Está melhor agora aí? Melhorou? Melhorou? Espero que tenha melhorado, né? Ok. Não. Vocês estão me vendo distante? Ó, você vê. E esse aqui eu estou muito próximo de vocês. Eu estou distante de vocês aí. Vocês podem me dar um feedback aqui, ó. Aqui. Me dê um feedback se está normal. Ok? Dei um feedback aí se está normal, né? Ok? Tá certo. Vamos ver se está normal. Aqui está normal. Aqui está normal. Me deem ok, gente. Está tudo normal. Se o processo de entrega está normal, para nós avançarmos aí no conteúdo, né? O conteúdo é Anjo ou Demônio, né? A turma de Brasília. Nós estamos aí com aquele problema dos médicos, né? Nós estamos com o problema dos enfermeiros, ok? E nós queremos entender o que está acontecendo, porque a turma foi lá, fez prova, e 13 mil dos formandos em medicina tomaram a nota 0. Zero. Zero é forte, né, gente? Zero é forte. Mas foi o que aconteceu. Então, essa situação, né, dos formandos, 1/3 de faculdades de medicina, né, está com problema, né? Estão com problema na área de produção de material humano de reposição na área médica. Até fazer uma pesquisa aqui rápida, né? Você tem ido aos hospitais e você tem tido contato com os profissionais recém-formados? Quem tem tido, coloque o número 2 para mim, controle o número 2, ok? Para eu poder saber, ok? Qual é a sua experiência, né? Nesse sentido. Você escreva o número 2 e diga para nós a sua experiência. Olha, o formato. Isso. Vamos ver. Tá normal, é dele mesmo, do YouTube. Que é a tua conta principal. Estamos tentando aqui, gente, melhorar para vocês aí, tá? Vocês vão dizendo para mim, ó, bota o número 2 aí. A cidade, você está me vendo e ouvindo. O Alex Bill está tentando melhorar para vocês aí, que ele está achando que não está normal. Está normal aí para vocês? Digam para mim se está normal aí a chegada da transmissão,
Se ela está normal, ok? Tá normal, tá normal, ok. Vamos ver então, tá normal, né? Vamos tocar daí então. Você bota o número 2 para mim, escreva a cidade que você está vendo e ouvindo, né? E bota do lado lá, importante, 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 né? Para nós podermos avançar. Nós vamos avançar, ok? E precisamos entender a geração que nós estamos colocando, né? Gratidão aí o pessoal da Suíça, Vanessa, ok? Coloque para mim número 2. Quem puder doar, né? 5 centavos de real, de dólar, de euro, né? Assinar o canal, você vai nos ajudar bastante, bastante, né? Então precisamos da sua ajuda, da sua contribuição para o algoritmo entregar o conteúdo, né? Eu quero ler para você, baseado no que nós estamos vendo, e é muito grave, porque a gente está vendo uma garotada jovem com o Nicolas Ferreira, estamos vendo uma garotada jovem no problema dos enfermeiros, e uma garotada até mais ou menos jovem no problema dos 3 médicos, né? Não é os 3 reis magos, os 3 médicos de Alphaville, né? Aquela tragédia de Alphaville. Obrigado, Vanessa, que Deus te abençoe e multiplique aí, ó, apoio da Suíça. Gratidão aí, gratidão, gratidão. Eu quero abrir a Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Se alguém puder escrever para a galera que for entrando, né? 2 Timóteo, capítulo 3. Peçam, por favor, pessoal, para poder dar like, para poder contribuir, nos ajude, né? Porque aí eu não interrompo a live, é muito chato ter que interromper a live para ficar pedindo curtida, né? Isso é para poder entregar, gente. Senão eles não entregam, né? Não entregam, né? Se você não compartilhar o conteúdo, eles não entregam, ok? Então, compartilhar, comentar, escrever bastante aqui no chat, doar. Obrigado aí, Alegued, né, por esse apoio aí. Então, todo o apoio de vocês é importante, né? Nós estamos em 2 Timóteo, capítulo 3. Você escreva, por favor, o número 10 e diga importante, 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 pelo menos umas 3, 4 vezes aí no chat, para eles poderem entregar o conteúdo, e não esqueça de dar o like, tá bom? De vez em quando você vai botando 10, importante, 10, importante, e a gente vai andar então. Hoje, inclusive, gente, tem aula do Esquadrão Águia. Se tem alguém do Esquadrão, né? Vai ter aula TIC 19h30 com a doutora Marisa, né? Inclusive está aberta a inscrição do TIC, tá, gente? Terapeuta Integrativo Cristão. Nós tivemos um problema no Zap, mudou o nosso Zap comercial depois do atentado de São Paulo, né? Nosso Zap não voltou ao normal, fomos obrigados a abandonar um número de mais de 15 anos, né? E iniciar um número novo, né? Que é justamente esse aí, o 67, o 995, 31, 34, 67, ficou fácil, né? Porque o outro era final 49, isso é final 67, e aí a nossa central agora de comunicação com você. Aí você pede Santo Bio para ganhar $1.000 por mês no mínimo, aí você pede, né, o Geburá, aí você pede Esquadrão Águia, que vai ter daqui a pouquinho, aí você pega o TIC, Terapeuta Integrativo Cristão, que inclusive o valor promocional foi estendido até sexta-feira, sábado, né? Ele volta ao valor anterior, ok? Que é de R$ 8.000, março ele vai para 12 mil, e você, até sexta-feira, você consegue dividir em 12 vezes o valor de 3.600 apenas, e você, se aplicar, né? Ao final de um ano, você vai ser um terapeuta integrativo trabalhando comigo na sua região e a nível global, a nível mundial. Nós estamos montando
equipes em vários continentes. E se você arde no seu coração, né, ser um terapeuta integrativo, aprender a cuidar de pessoas, a hora é agora, a condição é ímpar, você manda por 67 para você poder receber esse link, né, e estar com a gente, ok? Na terceira turma, né? Daqui a pouquinho tem aula da primeira turma, 19h30. Vamos lá, então. 2 Timóteo, capítulo 3. Impiedade dos últimos dias. Preste atenção, vou ler devagar, vou explicar. E tudo que eu for lendo, você vai contextualizar com Alphaville, você vai contextualizar com o problema dos enfermeiros de Brasília, ok? E aí você vai pensar dos garotos que estão com o Nicolas também, né? Porque tem garoto bom. Nós estamos com muita gente problemática, mas tem gente boa também. Eu vi os meninos lá, né? E eles estão na pegada, segundo aquilo que eles acreditam, que nós já explicamos que essa caminhada deles está diretamente ligada ao dia da vergonha. Né? Eles deviam estar fazendo ato de humilhação ali. Eu creio que a cada 1 quilômetro eles tinham que parar, ficar de joelho, botar a cara no pó, clamar e pedir a Deus perdão pelos pecados praticados por todos nós e pelos nossos ancestrais. Né? E a reivindicação deles, né, é em cima de algo que não devia ter acontecido, né, gente? 8 de janeiro não devia ter acontecido. A turma do passeio de táxi, a turma do núcleo 1 e 2, e talvez o núcleo 3, não devia ter acontecido, né? Como o surto que aconteceu com o Bolsonaro no dia da vigília lá, a galera do lado de fora da casa dele, também não era para ter acontecido e nós não estaríamos com esse problema todo. Então você vê que é uma sucessão de coisas que caracterizam o estado de maldição, o estado de juízo por falta de juízo, né? Mas não podemos tirar o valor dos meninos que estão tentando, segundo a sua crença, né, tentar fazer algo quando nada tecnicamente é possível, a não ser uma intervenção do alto, né, gente? Só uma intervenção do alto. Intervenção do alto é ato de humilhação, né, gente? Não tem ato de humilhação, não vai acontecer nada, só vai, né, servir para escárnio e talvez para mais ações, inclusive de controle das mídias sociais. Mas vamos lá. 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, quais os dias que estamos vivendo? Os últimos. Sobrevirão tempos trabalhosos. Nós estamos vendo isso, né, no hemisfério norte, a mini era do gelo que eu falei, lá na Rússia já chegou. Em alguns lugares dos Estados Unidos devemos ter também nevascas, né? Então está caindo neve numa proporção que nunca caiu, o nível de congelamento pegando os animais em movimento sendo congelados, ok? Quem lembra que eu avisei que algo assim iria acontecer, coloque o número 3 e escreva, né, da cidade que você está nos vendo e ouvindo, ok? Bote aí, ó, 3, de fato, o ancião avisou e está acontecendo. Mini era do gelo, né, já se apresentando na Rússia. Né? Lembram disso? Coloque o número 3 aí e a cidade que você está vendo e ouvindo. Vamos lá. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Esse é o culto da persona, esse é o culto à criatura. Avarentos. Então, observe que nós temos aí todo mundo, aspas, falando de 8 de janeiro, e eu não vi ninguém arrecadando dinheiro para as famílias do 8 de janeiro. Você viu alguém arrecadando dinheiro para ajudar a família dos detentos do 8 de janeiro? Se você não viu, coloque 4. Se você viu, ponha 5 e diga quem dessa turma fez essa ação em benefício das famílias, ok?
Lembre-se que cada representante ali, muitos eram arrimos de famílias. Então, nós temos famílias em apuros. Você viu alguém fazendo algo a respeito, coloque o número 5. Se não, como eu, bote 4. Eu não vi ninguém fazendo nada, eu só vejo narrativa de um lado, narrativa do outro, e ninguém nem dizendo que aquilo não era para ter acontecido, e ninguém assumindo o seguinte: eu devia ter ido lá e devia ter impedido o que aconteceu. Né? Eu falei um monte, fui muito xingado, muito censurado, né? Por muita gente. Talvez por isso eu ainda não cheguei aqui a 1 milhão, porque, né, a turma de Nárnia ficou enfurecida. Os narnianos, os comedores, né, de torresminho, de churrasco na porta de quartel, a galera, né, da Maria Mole, o pessoal do pirulito da esquina, os sem noção, os bocó, né? A turma, né, que resolveu pegar ônibus e descer na estação da Papuda e ficar por lá mesmo. E ainda tem a turma do voo de táxi. Então, só a misericórdia, gente. Só a misericórdia. Né? Pensar em 8 de janeiro é só a misericórdia. Só a misericórdia. Né? Mas vamos lá. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Olha o que aconteceu lá no Hospital de Brasília, sem afeto natural, irreconciliáveis, e olha o que pode estar acontecendo em várias unidades de saúde do Brasil, caluniadores, incontinentes, cruéis, cruéis, sem amor para com os bons, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Você viu a foto dos 3 enfermeiros? Você viu o vídeo dos 3 médicos? Você leu a notícia dos 13 mil que tomaram 0 na prova de medicina, né? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento. Preste atenção nisso. E reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus, enganadores, irão do de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabeis as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, observe que Paulo, né, orienta Timóteo e diz o seguinte: ó, vai vir uma galera
complicada. Essa galera complicada já está entre nós. Coloque 10 mais 3, 12 mais 1, 14 menos 1, 15 menos 2, 9 mais 4. Nós já temos uma galera complicada entre nós. Nós já temos. Essa turminha aí que não passou na prova, os 13 mil que tomaram zero, e provavelmente não é só de universidades particulares, né, gente? Eles não publicaram ainda a relação da onde deu pau, né? E aí eu estou aguardando a relação das universidades que estão com problema. Para cada 3, uma está com problema. E da garotada que fez prova, 13 mil tomou nota zero. Zero. E detalhe, né? Até onde eu sei, vão pegar agora o conselho deles, né, regional de medicina, o Conselho Federal de Medicina, porque eu não vejo uma maneira legal de impedir o exercício da profissão deles, já que as universidades deram eles por formados, ok? Tem advogado aí na casa aí, tem alguém aí que é advogado, diga para nós se eles poderão exercer a profissão deles tomando nota zero, tomando zero. E isso foi 13 mil, fora o restante que ficou abaixo, tá, gente? Abaixo da média. Então, diga para mim como é a tua percepção do quesito qualidade da educação brasileira, que vai desde a creche até as universidades. Nós estamos bem ou estamos mal? Se estamos mal, você vai colocar para mim aí 20 menos 7. Estamos mal. Se estamos bem, você vai colocar 20 mais 2. Está bem, é 20 mais 2. Está ruim, é 20 menos 7. Você vai colocando aí, ok? Eu quero agora abrir a Bíblia, né, sobre uma outra questão importante, né? Lá em Pedro. Vamos para a Epístola de Pedro, né? Vamos pegar a primeira carta de Pedro, se alguém puder escrever, 1 Pedro, versículo 12. 1 Pedro, versículo 12. Olha só, né? Vai colocando aí como é que está a situação da educação no Brasil, gente. Né? Porque nós vamos ter aí uma leva de, no mínimo, né, 13 mil identificados agora. Você imagina os outros anos que ninguém identificou ninguém. Só a misericórdia de Deus. Se por ano, né, nós tivermos 13 mil, nos últimos 5 anos nós estamos falando de 65 mil, nos últimos 10 anos nós estamos falando de 130 mil. Meu Deus, Jesus! E não tem prova para a turma da enfermagem, não tem prova para a turma da fisioterapia, nutrição, biomédica, não tem prova para psicologia, fonoaudiologia, para farmacologia, só a misericórdia de Deus. Só a misericórdia de Deus, tá bom? Então, bota aí 10 anos, no mínimo, podemos estar diante de uma nuvem de 130 mil que tomariam a nota zero. Já pensou? Você já pensou nisso? 130 mil com os problemas dos 13 mil é chumbo grosso. Né? E isso só prova que a IA ela vai entrar e que a robótica, que os drones vão assumir o controle da saúde humana. E só comprova isso. Não se surpreenda quando isso começar
a rodar com força, de você ter que se consultar por app, quando você tiver que entrar numa cabinezinha e falar com a máquina, e a máquina fizer todo o trabalho da turma da saúde. Não se surpreenda se isso acontecer, hein? Não surpreenda não, porque eu já te avisei, inclusive na China já temos hospitais assim e já temos cabines assim. Então presta atenção para onde o troço está indo. Mas vamos lá. 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 12. Olha o tempo que está se apresentando com o problema de Alphaville, com o problema de Brasília e o problema da prova dos médicos. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, pausa aí. Nós estamos vendo os meninos de Nicolas invocando o nome de Deus com a bandeira cristã, semelhante ao conceito russo de pátria, cristianismo e família. Você sabia disso? Que a Rússia ela tem como princípio pátria, família e cristianismo. Você coloque para mim 21 mais 1. Quem sabia disso, ponha 21 mais 1. Quem não sabia disso, ponha 24 menos 2. Ok? Pátria, família, cristianismo é defendido não só por Donald Trump, mas por Vladimir Putin. E detalhe, recentemente receberam o reforço de Israel. Benjamin Netanyahu disse que Israel é protetorado dos cristãos e que eles vão proteger cristãos. Você tem que lembrar que nós temos um acordo do Vaticano, né, formando o Crislã. Então, temos cristianismo, islã e judaísmo juntos, ok? Você tem que saber que existe a parte podre do Islã e existe a outra parte que se aproximou do judaísmo e do cristianismo, inclusive por influência dos ortodoxos, né? Mas vamos lá. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, você está vendo que os garotos do Nicolas estão usando o nome de Deus. Ok. Eles poderiam estar fazendo isso? Sim, ponha 30. Não, ponha 40. Porque agora nós estamos com uma caminhada usando o nome de Deus por conta do dia da vergonha, o 8 de janeiro, por causa da barbaridade do conceito do núcleo 1, que é a turma do voo de táxi, ok? 30, eles estão certos em usar o nome de Deus, 40, eles estão errados em usar o nome de Deus, né? Observe que mesmo usando o nome de Deus, em momento nenhum, ninguém fala de ato de humilhação. Ato de humilhação. Mas vamos lá. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Da glória de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça, agora preste atenção do que aconteceu no 8 de janeiro e do que aconteceu no núcleo 1, 2 e 3. Que nenhum de vós padeça como homicida. Então, o médico que atirou nos outros, ele é o quê? Criminoso. Se os enfermeiros que parece cometeram
o que estão dizendo que cometeram, eles são criminosos, ok? Então, mesmo se dizendo cristãos, eles são criminosos. Se nós descobrirmos que aquele médico é cristão e que ele vai ao culto todo domingo, que ele vai à missa todo domingo, não muda o fato dele ser um assassino. O fato das mídias noticiarem que 2 enfermeiros, um menino e uma menina, eles são cristãos, se for provado que eles são os anjos da morte de Brasília, eles são criminosos. Então, ele está dizendo aqui, ó, que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão. Meu Deus! Tem ladrão solto? Jesus! Tem ladrão preso? Meu Deus! Ó, você não deve ser homicida e nem ladrão. Olha o problema do INSS. Tem ladrão solto? Tem ladrão solto? Você vai botando aí, se tem ladrão solto, bota 50. Ladrão solto é 50. Ok? O problema do INSS, né, trouxe a sujeira para dentro do meio gospel. Ou melhor, ele está revelando a sujeira em meio gospel. Né? E agora nós sabemos se não sabemos exatamente se é um, se é dois, ou se nós estamos falando de milhares que sujaram a veste no processo ali de mamon do INSS. Sujeira, lasqueira, imundice, bagaceira. Aí você bota 50, coloca aí, ó, 50, 50, 50. Ok. Mas observe agora, então. O cara é homicida, o cara é ladrão ou malfeitor. Ou como o que se intromete em negócios alheios. Meu Deus! Se meteu aonde não devia se meter. Isso é a turma do 8 de janeiro. Se você concorda que eles se meteram aonde não deveriam se meter, coloque o número 60. Número 60, aquela garotada ali, né? Armada, alguns com a Bíblia, que deveriam estar na igreja, outros armados com batom, que deveriam estar, né, se emperequetando para sair com o marido para o almoço, acompanhando filhos. Você bota aí 60. 60, ok? Vai botando 60 aí, porque a galera fez o que ninguém assume que mandou. Meu Deus, quem mandou o 8 de janeiro? Quem permitiu o 8 de janeiro? Por que, que eles ainda estavam lá depois do 1º de novembro? São perguntas que você tem que fazer para não esquecer o que ocorreu, como ocorreu e como tudo se deu. Porque senão você é arrastado, né, nas narrativas da tesoura. Né? Nós temos uma tesoura e ela está narrando a sua maneira de entender a situação. Entendo eu que não deveriam estar lá. Se não deveriam estar lá, você coloque o número 50. Entendo eu que a galera tinha que ter parado quem estava lá. Então, coloque o número 60. Então, nós estamos diante de uma coisa que não devia ter acontecido. Temos um grupo de pessoas agora caminhando, questionando o resultado do que não deveria ter acontecido. E a pergunta é: de onde virá o socorro? Eu creio que é através da humilhação. Eu espero que alguém lá ouça essa live e resolva botar na cabeça deles que, se não houver humilhação, quebrantamento, contrição, confissão de pecados, inclusive dos líderes que estão se apresentando ali, observe que essa caminhada
está tendo adesão de parlamentares. A caminhada do 8 de janeiro não houve adesão de ninguém. Aquele povo do 8 de janeiro pastou sozinho no Planalto Central. Quem se deu conta disso? Ponha 70. Um povo abandonado. Abandonado. Ok? Ponha 70. Eles estavam abandonados. Ponha 70 aí, ó. A turma ficou abandonada. E agora nós estamos tendo adesões, ok? Você está vendo influências, um monte de gente está se apresentando na hora da cereja. Mas na hora da ameixa, aquela turminha estava abandonada no seu holograma, na sua loucura, como dito pelo Jair, na sua acariação junto ao juiz, né, que, de fato, fez a apuração e promoveu a condenação segundo a sua compreensão. Meu Deus! É sério, Brasil. É sério. É muito sério. Né? E você tem que manter a sua mente desperta. É um exercício absurdo, porque é um quebra-cabeça, porque senão vão quebrar a tua cabeça. Né? Vão quebrar a tua cabeça. Como aqueles de 1.400 que tiveram a cabecinha deles quebradas. Né? E eu nem sei como está o psicológico daquela galera e daqueles grupos familiares. Você viu algum dos bacanas dizendo que estão cuidando da saúde psicológica daquelas famílias? Se você não viu, ponha 80. 80. Ancião, pastor, capelão, irmão, professor, amigo, reverendo, doutor Alex. Não, não. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem ninguém cuidando de ninguém. Bota 90. Se não tem ninguém cuidando de ninguém, ponha 90. Ponha 90. 90 é uma gíria da década de 80. Bota aí, ó, 90. Não tem ninguém cuidando de ninguém. 90, ninguém cuidando de ninguém, gente. Essa é a grande verdade. Né? Mas a garotada está caminhando ali, os influencers que não estiveram e os legisladores que não estiveram para parar o 8 de janeiro. Então, você tem que entrar na postagem dele e dizer o seguinte: por que, que você não estava no 8 de janeiro? Por que, que aquela turma pastou sozinho? Essa é a pergunta, gente. Se eles confessarem a omissão deles, nós temos uma chance de curar essa chaga. E alguém falou, mas o pessoal, ninguém está se engajando na proporção que a galera pensava que poderia haver engajamento, porque todo mundo já entendeu o problema que aconteceu. Bucha de canhão. Né? Bucha de canhão. Mas vamos lá. Mas se alguém sofre como cristão, e aí observe que essa caminhada ela pode alimentar uma perseguição, porque estão usando o nome de Deus indevidamente em cima de um erro que foi o 8 de janeiro, a turma da Papuda e a turma da Papudinha do Núcleo 1 coloque o número 100. 100, você está entendendo que está se criando um ambiente para uma perseguição, porque o nome de Deus está sendo usado dentro de uma bandeira de erro. Aconteceu um erro, nós deveríamos estar nos retratando publicamente e estamos fazendo bravatices e criando egrégoras, como aconteceu, infelizmente,
no 6 de setembro do ano passado, lá no Maracanã, Rio de Janeiro, e a pior egrégora foi a do dia 7 de setembro de 2021. Você lembra do que aconteceu 7 de setembro de 2021? Ok? Você lembra o que aconteceu? O que aconteceu em 7 de setembro de 2021? Bota a memória para funcionar aí. Você viu na rua uma pessoa, foi uma pessoa que foi para a rua no 7 de setembro de 2021, nas capitais brasileiras, foi uma pessoa que foi, gente. Coloque aí o que aconteceu em 7 de setembro de 2021. Coloque aí, porque você tem que fazer esforço mental. Você tem que olhar para a cena e lembrar se naquele momento, né, do 7 de setembro de 2021, tinha uma pessoa só ou 10 gatos pingados. Eram dezenas, centenas, milhares ou milhões. Coloque aí. Dezenas, centenas, milhares ou milhões. 7 de setembro de 2021. É muito importante, gente, lembrar da cena. Você consegue lembrar da cena? Aquela cena ali tinha quantos, gente? Dezenas, centenas, milhares ou milhões. Vai escrevendo, escreve em caixa alta quantas pessoas tinham ali, porque você vai acompanhar o efeito Nicolas e você vai ter que se reportar inconscientemente para 2021, 7 de setembro. E aí, lembrando disso, alguém pode escrever em caixa alta, escrevam em caixa alta, né? Os milhões, bota assim, ó, milhões, milhões, milhões em caixa alta, né? Letras grandes, ok? Porque a gente tem que lembrar da cena. E você tem que lembrar que o efeito esperado era Bukele. O efeito esperado era Bukele. O efeito esperado era Bukele. Não foi o que aconteceu no dia 8. No dia 8, nós temos Timer aparecendo na cena, Timer aparecendo na cena, ok? Convocado para aparecer na cena, e há um recuo que culmina com o 8 de janeiro. Você quer entender 8 de janeiro? Você volte a 8 de setembro de 2021. Meu Deus! 8 de setembro de 2021 é a linha do tempo para 8 de janeiro de 2023. Quem está entendendo o que eu estou explicando, coloque 200. Bota 200 aí, gente, né? O número 200, se você está entendendo o que eu estou lhe explicando, porque senão você vai ficar, né, boiando no processo atual de comoção e de tentativa emocional de criar engajamento para o seu sentimento, sem tornar claro o ocorrido no período de 8 de setembro até o 8 de janeiro de 2023. 8 de setembro de 2021, 8 de janeiro de 2023, ok? Você está entendendo essa linha do tempo? Quem está entendendo, põe a 200, gente. Olha só, eu estou te dando uma linha no tempo. Eu estou dizendo o seguinte: se o efeito Bukele tivesse ocorrido, nada tinha acontecido e o resultado seria outro. Não houve efeito Bukele. Mônica, mandou bem, é isso aí. É isso aí. Mas bota o 200, quem está entendendo aí. Ó. A Mônica mandou bem. É daí que vai vir o socorro se
tiver confissão do 8 de setembro de 2021. 8 de setembro de 2021 começa uma tragédia, ok? A tragédia do 8 de janeiro de 2023, ela se iniciou no 8 de setembro de 2021, porque a galera acreditou no 7 de setembro de 2021 que o efeito Bukele iria ocorrer. E não ocorreu. Não ocorreu. Não ocorreu. E naquilo que não ocorreu, criou-se um holograma. Vou usar um termo pedagógico: esquizofrenia coletiva. Problema é nós desenvolvemos uma demência coletiva e esquecemos dos fatos. Meu Deus! Você está entendendo? Ponha 200 aí, gente. Só apareceu 200, né? 3 agora. Você não está entendendo o que eu estou explicando? Está difícil para o tico e teco? Corre para a mamadeira do ancião, corre para o céu azul, corre para o ozônio que eu estou respirando aqui. Inclusive, a doutora Silmar mandou já o meu combo neural, chegou, graças a Deus. Vou gravar um vídeo depois de agradecimento. Já chegou aqui para a gente fazer uso, eu e a tenente. Você já devia estar na vibe do ancião. Devia. Você entendeu a parada? Bota 200 aí, gente. Eu quero ver pelo menos uns 30, 200. Você está petrificado com o entendimento que eu estou te dando, de que eu estou te mostrando um código, e não é o de Enoch. O de Enoch eu vou mostrar no primeiro sábado de fevereiro. Você que não está, né, no código de Enoch, corre, hein? Você vai ficar impactado com o que eu vou te mostrar de Enoque dos apócrifos. Eu tenho certeza que vai dar uma impactada na tua cabeça. Pode ter certeza disso. Então, faça a linha, ok? De 7 de setembro, 8 de setembro de 2021, 8 de janeiro de 2023, e a iniciativa dos nossos que não estiveram presentes no 8 de janeiro, agora em 25 de janeiro. Meu Deus! Você entendeu agora? Põe 200. Põe 200 se você entendeu. Porque olha só o que vai acontecer agora. Versículo 16. 1 Pedro, capítulo 4, 16. Mas se alguém sofre como cristão, meu Deus, perseguição. Mas por quê? Porque estão usando o nome de Deus indevidamente. Como se Deus concordasse com a bagaceira, com a sujeira, com a omissão do 8 de março, com a omissão do 7 de setembro, 8 de setembro de 2021. Presta bem atenção. Desperta, tu que dormes, porque você vai ser compelido pelas narrativas. Presta atenção. Mas se alguém sofre como cristão, então a galera apronta e vai sobrar geral. Não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nessa parte. Então, Deus pode usar essa imundície Osni, isso é coisa lá para o esquadrão, isso é coisa para o Gueburá, né? Eu estou conduzindo a live em cima de uma linha de raciocínio, né? Mas cada um vai dar conta diante de Deus
E vai ter muito ranger de dente por causa do 8 de janeiro, provocado pela ação do 7 de setembro de 2021 e do 8 de setembro de 2021, tá bom? Deixa eu pegar a linha de raciocínio aqui. Mas quem quiser se aprofundar comigo, eu tenho estudos absurdos dentro do Esquadrão Águia. Tem alguém do Esquadrão aí? Diga para eles aí a quantidade de estudo. E hoje tem Esquadrão Águia ainda, né, daqui a pouquinho, às 21 horas, porque tem TIC às 19h30 com a doutora Marisa. Né? Mas vamos lá. Mas se alguém sofre como cristão, não se envergonhe, ok? Antes glorifique a Deus nesta parte. Ponto. O cara está sendo perseguido porque é cristão raiz. Você é cristão raiz? Ponha 300. Você é um dos 300? Ponha 300 aí. Você é cristão raiz? Ponha 300 e a cidade que você está me vendo e ouvindo. Bota aí, ó, 300. Põe 300, importante, importante. Veja que ele não quer entregar a live. Ó, você bota aí, importante, importante, importante. Bota o número 300, importante, importante, importante. Você é um dos 300? E aí agora, né, você segura o que eu vou ler, que é o 17, que é uma pancada no fígado, literalmente no fígado, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Meu Deus! Vai começar por onde? Pela casa de Deus. Juízo por falta de juízo. E ele diz mais: e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus. O que isso significa? Que Deus botou você no perrengue. Livro de Oséias. Casa com a prostituta. Meu Deus! Faz filho na prostituta. Jesus! Ela aprontou. Vai lá e traz de volta. Faz mais filho nela. Meu Deus! Pensa no ministério difícil, o de Oséias. Oséias teve que constituir uma família disfuncional com uma prostituta adúltera para trazer de Deus, preste atenção, hein? O que era a sentença de maldição versus conciliação. Porque Deus quer trazer o povo de volta. Porém, ele levou o profeta às raias da prostituta. Se isso é muito sério, gente, coloca 400. Se você entendeu a gravidade disso, você coloca 400. Se a turma do tijolo não está te explicando isso, você coloca 400. E você diga para eles: precisamos saber a verdade. Queremos saber por que aconteceu 7 de setembro de 2021. Cobra deles. Por que aconteceu 8 de setembro de 2021? Cobra deles. Queremos saber por que 1º de novembro de 22 ninguém foi lá, nenhum líder desses bonitões, para acabar com o acampamento. Por que aquela turma virou o 1º de janeiro esperando Aslan chegar de Nárnia para resolver o problema? E por que no 8 de janeiro essa garotada resolveu praticar algo bárbaro?
barbárie. Estamos falando de cristãos, tá, gente? Nós estamos falando de pessoas que deveriam estar na igreja, na missa, que deveriam estar no culto. Alguns ministros protestantes que deveriam estar em suas igrejas. Por que aconteceu 8 de janeiro? Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Diga para mim por que aconteceu 8 de janeiro. Você sabe explicar? Você sabe dizer quem deu a ordem do berrante, transformando ovelhas em gado? Você sabe? Diga aí para mim. Diga para mim o que aconteceu, gente. Porque se criou uma egrégora em 7 de setembro de 21. Essa egrégora cresceu, que é uma atmosfera espiritual, tóxica, ácida, nociva e abusiva, cegou o entendimento, e aquela galera resolveu visitar um lugar público que não tinha ninguém para os receber. Isso é normal? É igual a partida do Mastral. Aquilo foi normal? A partida do Mastral foi normal? Você tem que começar a questionar que algumas coisas que acontecem não são normais. Não é normal. E se não é normal, nós temos que buscar entender o que aconteceu, gente. Porque senão você vai ser jogado com as suas emoções e você vai perder o senso da razão. Aqueles 1.400 ali, hoje, nós podemos dizer que soberiam montanhas, igual a galera de abóbora, ou rolaria na lama, igual aviões de menina rolando na lama. E a pergunta é por que estão rolando na lama e por que estão subindo em montanha? Meu Deus! Qual é o desvio da hora? Já viu o trem? Viu o problema lá que aconteceu na Espanha? Pá! Os caras bateram um no outro. Alguém estava fora do seu caminho. Alguém estava no caminho certo e alguém estava no caminho errado. Alguém no caminho certo com alguém no caminho errado, desastre. Brasil, desastre. 2026, o ano do desastre. Começou uma caminhada que pode culminar num desastre. E detalhe, existe o desastre do desastre e existe o desastre do desastre. Se dá certo, é desastre. Se dá errado, é desastre. Olha o que o bendito tentou em dezembro para parar os caminhoneiros. Qual foi o nomezinho do desembargador? Bota aí. Alguém convenceu aquele senhor de dizer que era para parar tudo. Ele não conseguiu parar nem a esquina. Nem a esquina. Como é o nome do desembargador que tentou parar tudo e não parou nem a esquina? Bota o nomezinho aí, gente. Isso aconteceu em dezembro. E aí, se para tudo, era um desastre. Não parou nada. Foi outro desastre. Destruíram a imagem daquele senhor. Ele ficou sem capacidade técnica, operacional de mobilização. Você sabe o nome do desembargador? Alguém sabe aí? Bota o nomezinho dele aí. Aquilo foi um desastre. Foi um desastre. Ok? Porque era um desastre se acontecesse e foi um desastre quando não aconteceu. Essa caminhada
vai ser um desastre. Escutem o que eu estou dizendo. Escutem. Você já entendeu que é desastre? Ponha 500. Você não lembra o nome do desembargador? Ninguém sabe como é que era o nomezinho dele. Meu Deus! Você tem dormido nos acontecimentos? Jesus! Está na hora de você despertar. Pô, Priscila, mandou bem. Escreve em caixa alta, Priscila. Bota aí para eles aí. Né? Eu fiquei com dó dele. Com dó. Porque alguém botou isso, né, na cabecinha dele. Escreva o nomezinho dele em caixa alta. Porque esse nome vai aparecer e você vai ver que sumiu a força desse nome. Obrigado, Priscila. É isso aí, ó. Esse é o nome aí. Né? E agora é a vez do Nicolas. Né? Porque se ele leva uma multidão, desastre. Desastre. Nome de Deus sendo usado, né? A pauta é uma pauta já definida, e aí fica inócuo, ok? Ou chega lá sem ninguém, com meia dúzia, né, de galera. Desastre. Acabou o garoto que poderia ser o exponencial do país, imagem desgastada. Meu Deus. Você percebeu o jogo? Quem entendeu que isso é gilete? Quem entendeu que isso é prestobarba? Você pode escrever prestobarba, a primeira lâmina faz tchan e a segunda lâmina faz tchan tchan. Lembra disso? Da propaganda do prestobarba? Não estou ganhando nada aí do prestobarba, nem estou usando prestobarba, tá certo, né? Mas a verdade é que, né, nós temos o efeito gilete. Temos o efeito Gillette Bot 700. Porque se der certo, deu errado. Se der errado, deu errado. Meu Deus! Quando é que vai dar certo, pastor, capelão, professor, amigo, reverendo, poeta, profeta? Doutor Alex. Ato de humilhação. Vocês estão entendendo, gente? Quem está entendendo isso, põe a 1000 aí para mim. Você está entendendo? Eu estou aqui há um tempão tentando explicar alguma coisa para te dar paz. E você entendeu o seguinte, cara, essa tragédia começou em 7 de setembro de 21. Ela foi ativada em 8 de setembro de 21. Ela foi alimentada em 1º de novembro de 22. E o auge dela foi em 8 de janeiro de 2023. Ponto. É isso, gente. É isso. Aí tu bota Prestobarba 1000 aí. Vamos fazer uma pub aí da Prestobarba aí, quem sabe, né? E resolvem, né, tirar a barba aí do ancião. Vai ser difícil, hein? Mas, enfim, olha só. Então, gente, 1 Pedro, capítulo 5. Eu vou ler do 1 ao 9. Aos anciãos. Tem ancião na live aí, todos que estão acima de 60, escrevam a partir de 60, ancião. Tem alguém aí acima já ou já com 60, ponha ancião. Essa palavra é para você. Ancião. Tem alguém de 60 aí? Para cima? Ancião. Escreva ancião para eu poder ver. Aos anciãos. Essa palavra é para você. Que estão entre vós, admoesto eu. Olha o que o apóstolo vai dizer. Que sou juntamente com eles ancião. Ancião, ancião. Ó, a Estela é anciã, só que a Estela passa por 40 anos fácil, mas é anciã. Tá aí, tem mais ancião aí, ó. Tem mais, ó, Eleandra, ancião. Olha só, de Poa, é isso aí.
Os anciãos vão se manifestando em que a palavra é para nós. E ele diz: ó, eu também sou ancião e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Aí ele diz para nós, os anciãos: apacentai o rebanho de Deus. Teu filho, tua filha, teu neto, tua neta, teu marido, tua esposa, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Olha só, torpe ganância. Parada começou em 7 de setembro de 2021. Torpe ganância. Mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Meu Deus! Mas servindo de exemplo ao rebanho. O que aquele rebanho estava ali fazendo sem líder no dia 1º de novembro? Aonde estava o líder? Resposta: na egrégora. Transe coletivo. Hipnose coletiva. E quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade. Olha os jovens, hein? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aí vem a palavra que eles rasgaram da Bíblia. E se você está me ouvindo, chega no ouvido lá deles e diga: humilhai-vos. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Sossega, porque ele tem cuidado de vós. Cadê os garotos? Estão indo atrás dos garotos de 16 anos? Estão conversando com a gurizada de 17? Estão indo atrás da gurizada de menos de 45? Tinha que estar fazendo isso, gente. Conversando com uma turma de 45 a 16, que é 22 milhões a mais do que 46 a 90. Sede sóbrios, meu Deus, e vigiai, Jesus, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes em fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Meu Deus, Jesus, o Eterno, o Criador, Yahvé, Adonai, que haja luz, que haja entendimento, conhecimento e discernimento. Essa é a oração do ancião. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você entendeu isso? Você entendeu? Você entendeu que o tijolo vai babar? Você entendeu que nós vamos, daqui a pouquinho, temos que nos reunir secretamente, como já acontece com a turma da China, da Coreia do Norte e a turma do Islã. A parte radical do Islã, a galera tem que agir escondido. A Índia está prendendo quem evangeliza. Você sabia disso? Depois que voltou o culto a Kali em 2020, Kali é a deusa da morte, voltaram
E agora eles estão impondo a prisão de pastores, irmãos e evangelistas que agem para que pessoas, entendendo e compreendendo, se convertam. Está proibido. É contra a lei. É multado, paga uma grana alta e é preso. Paga multa e é preso. Quem sabia disso lá na Índia, coloque 12 mais 1, 11 mais 2, 10 mais 3. Quem sabia disso? Quem não sabia, bota 22. Né? A turma que não sabe de muita coisa, bota aí 22. Porque se você não sabe do 7 de setembro, não sabe do 8 de setembro, você não sabe do 1º de novembro, você não sabe do 8 de janeiro. Gente, você quer que eu te diga o quê? Que vai dar bom um trem desse? Não vai. É impossível que dê bom. Sem humilhação, deu ruim. Então, entra lá nas postagens e bota em letra garrafal, ato de humilhação. Chegou a hora dessa nação se humilhar. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Pode ser que Deus nos ouça e se arrependa do mal que nos fará. Pense nisso. Compartilha, gente. Espero que isso chegue até os garotos. Ato de humilhação. Tem algum líder aí? Fala comigo. Tá aí, ó, 67. Ato de humilhação nacional. Estou falando disso desde 2012, gente. Só a misericórdia. A galera consegue ir ladeira abaixo. Só a misericórdia. Aguarde os acontecimentos. E aí lembre-se dos médicos, lembre-se dos enfermeiros e lembre-se do pecado de cada um de nós que contribuiu para essa bagaceira, para essa sujeira, para essa imundície. E lembre-se que isso começou a egrégora em 7 de setembro de 21. 07 09 21. Você pode colocar esses números aí para mim? 07 09 21. 07 09 21. 07 09 21. 07 09 21. Ponha esse número aí. E aí você vai se conscientizar, né, do ato de humilhação. Me ajude nisso. Eu tenho mulher, tenho filhos, tenho netos. Você tem o quê? O que você tem? A turma quer me levar a qualquer custo, né, para o Paraguai. Sai daí. O Efraim quer que eu vá para a Europa. Sai daí. A turma dos Estados Unidos tem uns 5 estados. Sai daí. Eu estou aguardando Deus, o Eterno, o Criador, Adonai, Yahvé, falar com o ancião. A mensagem que eu tenho dele é ato de humilhação. Essa é a mensagem. Se você tem bom senso, me ajude nisso. Entra na mídia dos caras, mete caixa alta, ato de humilhação, repete um monte de vezes, você vai ser xingado, e aí o nome de Deus é glorificado se te xingarem. E se eles te ouvirem, nós estamos em Ezequiel 3:33, o Atalaia. Tiramos o sangue da nossa mão. Vou repetir. Profecia
de João Figueiredo, 1984. Tiramos o sangue da nossa mão. Profecia, João Figueiredo, 1984. Tiramos o sangue das nossas mãos. Ezequiel 3, Ezequiel 33, o Atalaia. Você tem que ser da linha de defesa do ancião. Linha de defesa do ancião. Preciso de você, gente. Preciso da sua ajuda, preciso que você vire assinante. Preciso que você doe 5 centavos de real, de dólar, de euro. Eu preciso que você converse com a turma do tijolo. Conversa com eles. E diga, pastorzão, padre, ato de humilhação não. Vai torar 22 milhões de guris a mais. Já era, Brasil. Esquece, Brasil. Já era. Já era. A onda vermelha não vai para a rua. Estou na rave. Lá de Diamantina. Você não viu, não, a rave? Eu botei aí, a rave Diamantina. A onda vermelha, ela é 22 milhões a mais. Se cada um não for pescar um deles, esquece. Babou. Deu ruim. Danou geral. E detalhe, hein? Se não fizer o ato de humilhação, não tem validação do céu. O céu só vai validar com o ato de humilhação. Escreva o que o ancião está dizendo. Ok? Sem ato de humilhação, não tem validação do céu. Não tem. Não tem. Não tem. Deus te abençoe. Estou correndo para o tique agora. Tchau, tchau.